Ai de mim! Ai de mim! Vamos dar conta de uma tretinha que começou no Twitter e que, pra variar, perdeu o controle? Essa em especial me interessa bastante porque tem a ver com como a galera tá repercutindo a seguinte polêmica. Maurício de Souza está se candidatando a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Acho que você não vive num bunker, né? Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica. E também tá repercutindo uma matéria na Veja com o James Akel, sei lá como é que se pronuncia o nome dele, dizendo que gibi não é literatura e que ele seria um candidato muito mais digno. Esse cara que se diz alguém capaz de contribuir à literatura, ele fez um livro sobre marketing hoteleiro, que, vejam só, na capa usa a fonte Comic Sans. Enfim, a hipocrisia. Mas o ponto fundamental nem é esse. Eu já até fiz uma live aqui dissecando essa entrevista, vou deixar aqui nos cards. Inclusive eu mostro ali o quanto que o texto dele é pedante. Ele inclusive procura delimitar os quadrinhos ao campo do entretenimento, sendo que é justamente o contrário, é o entretenimento que é possível dentro dos quadrinhos, assim como muitas outras coisas. Mas enfim, o que está realmente gerando o bafafá é a frase: gibi não é literatura. E aí o mundo veio abaixo e um monte de gente começou a se manifestar e dizer que isso era preconceito, que isso era maldade com Maurício de Souza, que estava tudo errado. E eu disse, sim, tem muito preconceito aí no meio, mas quadrinhos não é literatura mesmo. E tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. Aí o mundo veio abaixo. Entendeu? Aí começou a ter mais briga ainda. Como assim você tá dizendo que o meu gibizinho não é literatura? Você está desvalorizando? E na verdade não, eu não tô desvalorizando. Eu tô dizendo que ele é outra coisa, porque ele é. Por isso então eu resolvi fazer esse vídeo e pela primeira vez em muito tempo eu fiz um roteiro. Na verdade eu só fiz por tópicos. Eu vou falar aqui com vocês, 1, sobre preconceito em relação aos quadrinhos. 2, responder afinal se quadrinhos é literatura e se ele não é, quais são os argumentos que sustentam isso. 3, quero falar também de negacionismo em relação à área de humanas, que inclusive uma galera progressista, pró-ciência, adora praticar de maneira recreativa. E 4, quero falar o quanto que esse debate só tá acontecendo porque tem o nome do Maurício de Souza aí no meio. E que tem uma série de outras forças aí agindo e muita gente não tá se dando conta. Então vamos lá. Mas antes, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos apoiadores, são eles que financiam esses debates. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o nosso link de apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite também ser membro aqui do YouTube por R$6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. Mas vamos lá, vamos direto ao ponto. Preconceito, vamos falar de preconceito. Galera, olha só. Preconceito, os quadrinhos sofreram desde sempre. Diferentemente de outras formas de arte que passaram a ser apropriadas por uma elite intelectual, os quadrinhos nunca exatamente passou por isso. E só para deixar claro, porque tem gente que às vezes vem me corrigir, sim, eu bagunço a concordância. Eu falo, os quadrinhos é uma arte. Os quadrinhos sofreu preconceito. Porque os quadrinhos é uma singularidade, que a gente já fala no plural. Só isso já revela um pouco a confusão que essa arte é. Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos fazer uma comparação com o cinema para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Quando o cinema surgiu, isso a gente está falando de final do 19, início do 20, ele era visto como uma curiosidade tecnológica ou tão somente arte de pobre. Aliás, esse era o termo que se usava na época, teatro de pobre. Era onde os operários iam assistir alguma coisa que os divertisse. Enquanto que a elite, ela ia no teatro ou ia assistir uma ópera. Contudo, isso foi mudando por volta dos anos 1910. E nos anos 1920, as vanguardas artísticas adotaram o cinema. Surrealismo, construtivismo, cubismo, abstracionismo geométrico, várias dessas vanguardas artísticas passaram a fazer experiências cinematográficas. Então, ali pelos anos 20 do século 20, há mais de 100 anos atrás, o cinema já gozava de um certo status. Algo que foi se consolidar em termos acadêmicos por volta dos anos 60. Ou seja, a partir dos anos 60 do século passado, o cinema passou a ser visto como arte e isso era um tanto indiscutível. Quanto aos quadrinhos, isso nunca aconteceu. Eles sempre foram vistos e pensados à margem de qualquer pensamento sério sobre arte. Contudo, também foi na década de 60 do século 20 que acadêmicos passaram a se interessar por quadrinhos. Repito, isso não se deu na mesma proporção que o cinema, mas isso serviu para começar o campo de estudos de quadrinhos. Um campo que sempre foi muito mais pobre, muito menos estimulado que o campo de estudos do cinema, por exemplo. Comparação bem óbvia, tá? Quantas graduações de cinema nós temos no Brasil? Quantas pós-graduações de cinema nós temos no Brasil? Agora me diga quantas graduações de quadrinhos nós temos. Eu já respondo, nenhuma. E pós-graduação de quadrinhos, até onde eu sei, só tem especializações, mas mestrado e doutorado não tem, enquanto que de cinema tem. Então, só para fazer uma comparação em termos de valorização histórica dos quadrinhos e do quanto coube a muitos pesquisadores,
artistas e entusiastas buscarem formas de legitimar e defender a sua forma artística preferida, que são as histórias em quadrinhos. E uma dessas estratégias, tem mais de uma, mas eu vou falar só dessa aqui, foi de buscar nos quadrinhos uma certa qualidade literária. Inclusive eu já escrevi um artigo sobre isso numa revista acadêmica que saiu aqui no Brasil, vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa defesa pela qualidade literária dos quadrinhos é uma coisa que começa a surgir durante os anos 70, principalmente do final dos anos 70 e início dos 80. E surge a partir de vários movimentos ao mesmo tempo. Na Argentina, você tem Brecht, que era um artista muito cultuado, às vezes até mesmo elogiado no sentido de caramba, esse cara tão bom aí fazendo quadrinhos, como assim? E Brecht, fazendo seus quadrinhos, muitas vezes fazia adaptações de Lovecraft, Allan Poe, entre outros, e portanto fazia esse diálogo bastante direto com a literatura. Inclusive por suas adaptações serem muito experimentais, muito bonitas plasticamente, pois bem, muita gente começava a olhar para isso e dizer assim, pera lá, mas dá para fazer umas coisas bem legais em quadrinhos, né? Outro acontecimento muito importante foi a revista Suivre, que saiu em 1978. Essa revista que circulava ali no mercado franco-belga, ela tinha como slogan a invasão bárbara da literatura. Ou seja, era uma revista que dizia, aqui a gente produz quadrinhos com qualidade literária. E também é mais ou menos nessa mesma época que nos Estados Unidos começa a ganhar força o termo graphic novel. Inclusive é dessa época, final dos 70, que sai Um Contrato com Deus e Outras Histórias de Cortiço, do Will Eisner, que muita gente vê como a primeira graphic novel. Não é a primeira, mas de fato ela é bastante simbólica na mudança dessa mentalidade. Ou seja, há vários acontecimentos que vão fazendo aqui no Ocidente os quadrinhos se aproximarem da literatura. Eu não vou falar de mangá, embora muita coisa também aconteceu lá na mesma época, mas vou deixar para um outro vídeo, quem sabe, porque senão fica muita coisa. Voltando então para o Ocidente. Muito dessa apropriação de uma qualidade literária se deu justamente porque era um momento em que a literatura se repensava. Colocando as coisas aqui da maneira mais simples que eu consigo, dá para dizer que havia dentro da teoria literária uma disputa entre um conceito expandido de literatura e um conceito mais restrito. O expandido muitas vezes se agarrava nas ideias de texto de autores como Roland Barthes, Julia Kristeva, etc. O entendimento que a linguagem, os seus signos, significantes, significados, pois bem, que eles estão em todas as coisas. Que eu codifico textualmente obras que não são necessariamente livro. Nesse aspecto, quadrinhos pode ser literatura, mas cinema também, moda também, uma roupa seria um texto. Inclusive esse entendimento foi muito importante para uma proliferação de livros que vocês encontram até hoje, que são a linguagem dos quadrinhos, a linguagem do cinema, a linguagem de não sei o quê. Em outras palavras, se trata de uma redução de todos esses objetos a partir de um pressuposto linguístico. O ponto aqui, que de novo eu vou reduzir ao máximo, é que essa questão não é assim tão simples. Quando se diz que objetos que não são necessariamente texto, mas possuem uma textualidade que os atravessa, isso não quer dizer que todos os objetos passaram a ser literatura. Contudo, a coisa cai realmente numa imprecisão. Mesmo teóricos mais atuais, que procuram definir o que é literatura, eles chegam à conclusão que é difícil definir. Os limites da literatura não são claros. Um teórico que vai deixar isso muito expresso é Terry Eagleton. Contudo, como eu disse para vocês, tem aquela outra galera que vai defender um conceito mais restrito de literatura. Basicamente, literatura é livro com letrinha. E essa galera muitas vezes descamba numa noção muito formalista do que é literatura, que também é uma visão muito pobre. Seja como for, o ponto aqui fundamental dessa discussão é que por mais que literatura esteja aí numa certa indefinição, os quadrinhos também estão. Desde os anos 70 que começam a ter elaborações bastante sofisticadas sobre as histórias em quadrinhos. Pensadores muito inteligentes começaram a parar e pensar quadrinhos. E um que é um pensador contemporâneo, que talvez seja o principal pensador de quadrinhos dos anos 2000 para cá, é Thierry Groestin. E ele, assim como Terry Eagleton, vai dizer: eu também não consigo precisar direito os quadrinhos. Gente, antes que vocês caiam nessa assim de então liberou geral, pode ser uma coisa, pode ser outra, é necessário entender que indefinição não é sinônimo de vale tudo. O que nós do campo da teoria da arte, da literatura fazemos é entender que essas produções culturais, elas sempre vão estar tensionando seus próprios limites. Ou seja, sempre vai surgir um quadrinho que vai estar no limite de você dizer, mas isso é um quadrinho? Assim como vão surgir produções literárias que vão estar no limite de, mas isso ainda é literatura? E é nessas bordas que, eventualmente, quadrinhos e literatura convergem. Exemplo bem claro, a poesia concreta aqui no Brasil. Reparem bem, na poesia concreta, a disposição das letras está muito de acordo com um determinado layout. E se você pega o poema Processo, que é uma vanguarda que se desdobra a partir da poesia concreta, gente, ali você vai ter
materiais que são claramente uma história em quadrinhos, mas que estão, como eu estou dizendo para vocês, no limiar, no ponto de contato entre duas formas artísticas. E por que que elas estão nesse limiar? Porque apesar de a gente não ter definições claras, a gente consegue pelo menos perceber certas diferenças entre literatura e quadrinhos. Não estou falando aqui daqueles casos mais indefinidos, estou falando daquilo que é mais convencional, estrutural. No caso da literatura, vamos pensar pelo ponto de vista da leitura. Toda vez que nós lemos um livro, nós fazemos essa leitura de forma linear, ou seja, a gente vai passeando com os olhos da esquerda para a direita, se nós somos um ocidental, ou da direita para a esquerda, se somos outras culturas, como no caso japoneses. E isso nós também fazemos nos quadrinhos, nós também temos uma leitura linear das histórias em quadrinhos. Assim como os quadrinhos têm uma série de textualidades, que estão dentro dos balões, das onomatopeias, título, capa, enfim, uma série de textos que estão toda vez ali. Porém, cabe lembrar, existem quadrinhos sem texto, e também o mais importante aqui é que os quadrinhos têm um outro dispositivo, que se chama leitura tabular. Algo que apenas exemplos muito específicos da literatura alcançam, como é o caso da poesia concreta. Quem sacou isso foi um pensador dos anos 70 chamado Pierre Fresnoux de Ruelle. Vai ser ele que vai dizer que o grande diferencial dos quadrinhos é uma leitura linear e tabular. E essa leitura tabular está muito mais próxima daquilo que a gente vai chamar de artes visuais. Porque enquanto que na leitura linear você vai passando frase por frase, palavra por palavra, ou no caso dos quadrinhos, quadro por quadro, tira por tira, no caso da leitura tabular, você passeia pela imagem. Tipicamente, a experiência de estar diante de um quadro, diante de uma pintura. Afinal, quando você está contemplando ali um determinado quadro, muitas vezes você olha para um elemento X, para depois olhar para o elemento Y, o seu amigo do lado faz um percurso diferente. É óbvio que os artistas sabem muitas vezes onde direcionar o olhar, eles brincam com isso, mas o nosso olhar passeia por uma pintura. E o lance é que os quadrinhos, apesar de terem uma sequencialidade, como tem a literatura, eles também têm, na mesma proporção, uma simultaneidade. Ou seja, nós, enquanto estamos lendo quadrinhos, estamos vendo todos os quadros ao mesmo tempo. Por mais que a nossa atenção esteja num quadro, o nosso olhar periférico está vendo a página. E isso vários pesquisadores contemporâneos que estudam leitura, cognição dos quadrinhos apontam. É o caso do pesquisador Neil Kohn, que tem todo um trabalho nessa área. Aliás, eu já até falei sobre isso em outros artigos acadêmicos que eu publiquei, o quanto que, por exemplo, no caso dos quadrinhos eróticos, isso é muito trabalhado. Que é o caso de você muitas vezes estar naquele quadrinho que o personagem X ainda está de roupa, mas o teu olhar periférico já está vendo ele pelado. E, portanto, o bom quadrinista sabe jogar muito bem com isso. O quanto que o teu olho está lidando com uma certa excitação, que também tem a ver com uma excitação de espera, de chegar até lá. E você vai meio que passeando. Você lê esse quadro, vê a pessoa pelada. Você lê esse quadro, vê a pessoa pelada. Você lê outro quadro, vê a pessoa pelada. E muitos artistas, justamente do final dos 60 e do início dos 70, usaram isso em termos materiais. É o caso de Guido Crepax, Philippe Drouillet, alguns artistas que passaram pela Zap Comics. Gente que usava a página para justamente ressaltar esse aspecto tabular. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Mesmo o gibi mais surradinho da Turma da Mônica, convencionalzinho, quadrinho, separado por linhas, etc., ele ainda assim tem simultaneidade. Eu já cansei de falar isso aqui, a gente fala assim, ah tá, mas alguns quadrinhos são mais simultâneos do que outros. Não, alguns quadrinhos tornam esse dispositivo mais óbvio do que outro. Mas esse dispositivo sempre esteve lá e ele é 50% a força dos quadrinhos. Vou repetir, portanto, os quadrinhos são uma arte sequencial simultânea. Ou, dito de outra forma, toda leitura de quadrinhos se dá de maneira linear e tabular, seja o quadrinho que for. E isso, gente, não se aplica a toda a literatura. Isso se aplica, como eu mostrei aqui para vocês, em alguns casos da poesia concreta. E a gente poderia achar outras vanguardas que também vão fazer esse tipo de trabalho aí nas bordas. Mas aquilo que se convencionou historicamente sobre literatura, pois bem, o dispositivo de leitura não é esse. Assim como materialmente o objeto que a literatura trabalha também não se dá dessa mesma forma. Daí, portanto, quando diferentes autores dizem que literatura não tem uma definição muito clara, nem quadrinhos também, ambos não estão dizendo que uma coisa pode ser a outra e tá tudo bem. O que eles estão dizendo é que as fronteiras que delimitam o que uma coisa é e o que a outra coisa é, elas vivem entrando em contato. Elas vivem meio que encostando na outra. E no caso específico dos quadrinhos, tem literatura nos quadrinhos. Só que tem também nos quadrinhos desenho, pintura, fotografia, cinema, muitas outras coisas também estão passando pelos quadrinhos, e eu diria até algumas delas mais do que a literatura. Então é preciso entender os quadrinhos a partir das suas características únicas. Não para fechar ele numa clausura e dizer, não, o quadrinho é isso e ele é só isso e fim. Mas para conseguir prestar atenção nessas particularidades e não ficar pegando modelos teóricos que são da literatura e simplesmente replicando eles para os quadrinhos. Que, aliás, esse é um problema histórico aos quadrinhos e que é fruto de preconceito. Se você for pegar uma série de pesquisas
sobre quadrinhos, algumas muito fracas, o que se faz é replicar modelos teóricos de outras formas de arte aos quadrinhos. O pessoal pega terminologias e teorias do cinema para ler quadrinhos. O pessoal pega teorias e terminologias da literatura para ler quadrinhos. E ok você roubar um conceito e o outro, mas você pegar o modelo inteiro, caramba, o objeto é outro. E hoje há um certo consenso, com base em vários pesquisadores, que quadrinhos não é literatura. Isso muito se faz do ponto de vista discursivo para conseguir delimitar os quadrinhos no seu próprio campo e conseguir estudá-lo, coisa que nunca se fez direito. Porém, ainda assim, tem muita gente que pensa, e muito dessa histeria no Twitter foi em função disso, de que você dizer que quadrinhos não é literatura, você está ofendendo. Note, o seu preconceito em relação aos quadrinhos está até mesmo no jeito como você o defende. Eu vou usar aqui analogias que vocês vão dizer, caramba, que pesado, mas prestem atenção. Dizer que quadrinhos é literatura, buscando ver nisso um elogio, é a mesma coisa que você elogiar uma pessoa negra dizendo que ela é boa porque tem uma alma branca. Já ao dizer que pensadores de quadrinhos não sabem do que estão falando, que eles estão só pensando os quadrinhos de forma isolada, pois bem, você está replicando o mesmo discursinho daquela galera que diz que essas minorias aí, mulheres, negros, LGBT, pessoas com deficiência, indígenas, pois bem, eles têm que parar de se pensar isolados e eles têm que entender que eles são seres humanos também. Por que eu estou usando esses exemplos que você deve estar pensando, não, isso é descabido, não tem nada a ver? Gente, olha só, eu estou usando exemplos minoritários porque os quadrinhos são e se constituem enquanto forma de arte uma minoria. Eles são pouco valorizados, eles são pouco estudados, eles são pouco compreendidos e muitas das demandas que se fazem, das cobranças ou até mesmo dos elogios que se fazem aos quadrinhos, muitas vezes se transformam apenas em maneiras de apagar, de negar a singularidade dos quadrinhos. Fique bem claro para você, não é um elogio dizer que quadrinhos é literatura. Assim como também não é uma ofensa, não é nada. Compensação, para quem estuda quadrinhos, simplesmente reduzi-lo à literatura é jogar fora uma série de singularidades, de peculiaridades, de questões que são próprias dos quadrinhos, que nós que pesquisamos quadrinhos estamos observando há muito tempo. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá, pessoal? Não é para mim que vocês têm que falar de preconceito em relação aos quadrinhos. Eu já contei essa história em outras ocasiões. Eu fiz um concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina ano passado. E eu posso contar essa história porque isso consta inclusive em documentos, isso foi revisado, teve toda uma votação. Então tem documentos de pessoas dando suporte de que ali houve um problema. E só para deixar claro, isso aqui não é para fazer fofoquinha, é só para dar exemplo mesmo. Qual foi o problema? Deixa eu explicar. Quando você vai tentar ser um professor de uma federal, você tem que fazer um concurso público. E você tem várias etapas. Prova teórica, prova didática, que é da aula, prova de currículo, onde eles pontuam as suas titulações, os artigos que você publica, etc. Pois bem, nisso tudo, eu fui super bem. Eu fui em algumas das notas mais altas em várias dessas etapas. Quando chegou na entrevista, eu fui eliminado. E fui com uma nota para que eu não ficasse nem mesmo em segunda e em terceira chamada. E muito disso aconteceu, a leitura que eu tenho é essa, porque eu defendi quadrinhos. Eu estava me candidatando a uma vaga no curso de letras. E eu defendi que as graduações de letras do Brasil tinham que se responsabilizar por disciplinas sobre quadrinhos. Veja, não é uma disciplina optativa que vai ser um hobby do professor. Não, eu estou falando de uma disciplina na grade do curso e que tem que ter um professor concursado para oferecê-la, de modo a você atrair e fomentar pesquisas de quadrinhos, e não pesquisas de caras que pesquisam outras coisas e quando dá tempo pesquisam quadrinhos, que é o que acontece hoje. E mesmo esse meu argumento sendo bastante justo até onde eu vejo, porque qualquer professor hoje de ensino fundamental e médio trabalha com quadrinhos em sala de aula, pois bem, eu fui eliminado. E consto ali nos documentos de vista e de avaliação da minha vista que alguns entenderam aquilo como preconceito, mas numa votação majoritária acabou passando. Eu estou relatando isso para vocês por dois motivos. Eu sei muito bem o que é preconceito sobre quadrinhos, até hoje. Eu estou no meio universitário há 16 anos. Eu terminei meu doutorado faz já 8 anos. E eu estou num programa de pós-graduação, mestrado e doutorado há 7 anos. Eu oriento pesquisas, TCC, pesquisas de mestrado, pesquisas de doutorado sobre quadrinhos. Eu participo de eventos nacionais e internacionais sobre quadrinhos. E até hoje eu percebo preconceito. E um preconceito que muitas vezes descamba na condescendência, dizendo assim, não, mas quadrinhos é importante sim, ele é super legal, mas aqui não. Ou essa coisa, não, ele é legal porque ele é o que a gente é, ele é a literatura. Ele é legal, como às vezes a galera do cinema repete, porque ele é tipo um storyboard, né? O quadrinho é storyboard, por isso que ele é legal também. Vocês estão entendendo? As pessoas passam a repetir preconceitos dentro de um objeto que foi a vida toda jogado ao escanteio por preconceito, que é uma minoria do ponto de vista intelectual. Daí que departamentos que são mais arejados, mais abertos, permitem você estudar quadrinhos mesmo ali não sendo a especialidade. É o meu caso. Eu tenho um doutorado
em literatura. E eu estudei quadrinhos. E daí teve gente que fez uma pesquisa muito aprofundada, leia-se, apenas olhou a bio que eu tenho ali no Twitter, e veio me dizer que a maior prova de que quadrinhos são literatura é o fato de eu ter feito meu doutorado sobre quadrinhos num departamento de literatura. E, cara, o que eu vou dizer diante de uma falácia dessa? Eu estudei quadrinhos no departamento de literatura porque não tem uma pós-graduação em quadrinhos. Daí que existem pós-graduações em cinema, em design, em história, em psicologia, em tantas outras áreas que também dão espaço aos quadrinhos. Só que, por causa disso, agora quadrinhos é cinema, já que ele foi estudado num doutorado de cinema? Que lógica mais tosca. A maioria desses departamentos permitem você estudar quadrinhos porque eles veem esses pontos de convergência, mas eles entendem que são coisas diferentes. E tem outra, só para tornar ainda mais claro o quanto que quadrinhos não se reduz à literatura. Quando eu defendo que as licenciaturas em letras têm uma disciplina de quadrinhos, eu também estou defendendo as licenciaturas em matemática. Que, aliás, caso você não saiba, eu já até participei de eventos sobre isso, o pessoal da matemática estuda muito quadrinhos. Agora você vai englobar também a letras matemática? Matemática também é literatura? Porque assim como a literatura usa as letras, a matemática escreve belos poemas numéricos? Se você esticar o conceito de literatura até o infinito, vai caber. Mas o ponto aqui que eu estou querendo mostrar, enquanto fenômeno social, não é a mesma coisa. E é por isso que muitos desses autores vão se utilizar de uma sociologia da arte para conseguir se embasar. Ou seja, do quanto que determinadas obras são convencionadas como quadrinhos, ou como literatura, ou como outra coisa, em virtude dos acordos sociais. Se uma determinada obra foi feita por um artista que costuma ser associado ao mundo dos quadrinhos, se ele foi publicado por uma editora de quadrinhos e se ele está sendo vendido na estante quadrinhos, então é porque a gente meio que entendeu que aquilo é quadrinhos, mesmo às vezes sendo obras que são muito discutíveis. Para dar um único exemplo, é o caso da obra Bezimena de Nina Bunevac, que eu já comentei aqui no canal, e que é uma obra que em muito é um livro ilustrado, mas ela circulou totalmente dentro do mundo dos quadrinhos. Daí é entendida como quadrinhos. Só que existem também muitas obras que são carregadas de ilustração e que ninguém vai ver aquilo como história em quadrinhos. Dá para pensar nas edições ilustradas de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Alguém alguma vez disse, não, mas Alice, cara, aquilo ali, o Lewis Carroll de certeza fez uma história em quadrinho. Portanto, muitas dessas distinções têm a ver com aqueles acordos tácitos que nós fazemos na sociedade e nem paramos para pensar direito. E que também podem mudar. Claro, pode mudar a todo momento. Pode acontecer de algum momento todo mundo dizer que quadrinhos é literatura? Pode. Só que hoje isso não está acontecendo entre os especialistas de quadrinhos. Eu vi gente dizendo assim, não, você está querendo criar um consenso onde não tem, porque tem gente que ainda defende. Olha, gente, eu vou ter que tocar real. A proporção de pesquisadores, especialistas em quadrinhos, que advogam que quadrinhos é literatura, seria o equivalente a historiadores que dizem que nazismo é de esquerda. Eu não estou querendo dizer com isso que quem defende quadrinhos é literatura é tão maluco quanto a galera que fala que nazismo é de esquerda. O que eu estou dizendo é que não é uma visão corrente. Não é a visão dominante dentro dos estudos de quadrinhos atuais. Aliás, não é a visão dominante há 2 décadas. Além do artigo que eu citei, eu posso falar de vários autores aqui. Caso do Christopher Pizzino, do Bart Beach e do Jacques Duhamel, que eu não sei se pronuncia assim, posso falar tudo errado. Esses são só alguns dos maiores pensadores de quadrinhos que a gente tem na atualidade que estão justamente questionando isso tudo. Só que o tuiteiro médio, bem, o tuiteiro médio tem mais razão. Daí que depois de eu ter falado do primeiro e do segundo tópico meio que ao mesmo tempo, deixa eu falar do terceiro aqui, que tem a ver com negacionismo. Eu já perdi a paciência da quantidade de vezes que gente, muitas vezes até dito progressista, tá lá com uma foicezinha, um martelo no Twitter, vem e nega o que nós, das ciências humanas, fazemos. Eu já enchi o saco desse negacionismo soft que a galera de humanas tem que ficar o tempo todo aturando. O tuiteiro médio, ele sempre acha que sabe mais. E note como essa gramática das redes sociais, ela só existe nas redes sociais. Um graduando em letras, alguém que ainda está estudando, dificilmente seria tão agressivo na sua defesa de que quadrinhos é literatura se estivesse dentro de uma sala de aula. Até porque se estivesse numa sala de aula, provavelmente eu seria o professor. E eu não estou dizendo com isso que você tem que ceder a uma lógica de autoridade, tem que baixar a cabeça. Não, o debate está aberto e todo mundo tem que argumentar e defender seus argumentos. O ponto é que a coisa dificilmente vai numa direção respeitosa. E isso tem a ver com essa dinâmica das redes, do quanto que as pessoas vão ficando entorpecidas por likes, elas não querem pagar de burro na frente dos seus seguidores, daí elas ficam mega incomodadas. Ou seja, tudo vira uma disputa de ego. E antes que digo assim, ah, você também, galera, eu aqui vivo chamando outros especialistas para consultar, e quando eu falo coisas que não são bem a minha área, eu sempre estou muito aberto a ser corrigido. Agora eu quero deixar bem claro uma coisa, tá? Eu estudo quadrinhos há muito tempo. E sem falsa modéstia, eu sou um dos pesquisadores de quadrinhos mais importantes do Brasil. Eu publico artigos no Brasil, eu publico fora, eu sou conhecido em associação internacional de pesquisadores, tenho um trânsito com vários outros pesquisadores de quadrinhos. Então, ao menos, respeitem essa carreira que eu construí e o meu campo de estudo. Quanto a todas as outras coisas que eu digo, vocês podem realmente dizer assim, tu tá falando de algo que tu domina? E provavelmente eu não estou falando mesmo. Porque as outras coisas, eu tenho uma leitura aproximada e eu vou tateando conforme o que eu sei. Daí que a
correção é bem-vinda. Só que quando a coisa se trata de uma área que eu estudo, pelo menos me escutem um pouco. Não tenham pressa em querer deslegitimar o que eu tô falando só porque você quer ganhar o like da sua trupe. Eu duvido que alguém questionaria um médico que está acompanhado de outros profissionais para dizer o que diz. Eu duvido que alguém questionaria um engenheiro que está acompanhado de outros profissionais para dizer o que diz. Agora, um pesquisador de quadrinhos que está amparado em vários outros pesquisadores, pois bem, aí você tem que bater em cima e dizer que ele é um babaca, academicista, elitista, taxista. Se a gente não rever essas nossas posturas diante da produção de saberes que circulam na internet, isso aqui vai chegar uma hora que vai virar puro relativismo. Vai deter a verdade não quem tiver mais saber, mas quem tiver mais seguidor, que vai lá dar like dizendo: agora você mandou bem, mano, é isso aí, lacraste, imitaste. Esse jogo eu não tenho saco, tá bom? Por fim, Maurício de Souza, tá? Esse debate muito já descambou porque tem o nome do Maurício de Souza aí no meio. Toda vez que ele aparece, a galera entra num surto coletivo. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte. Primeiro, eu não me oponho em nada ao Maurício de Souza ficar com uma cadeira ali na Academia Brasileira de Letras. Eu acho que ele pode ficar porque hoje a Academia Brasileira de Letras tem um entendimento ali muito elástico e, portanto, por causa da literatura que está presente nos quadrinhos, pois bem, merece ele estar ali, tá? Que fique claro, presente nos quadrinhos, não porque quadrinhos é literatura. Assim como a literatura também está presente na música, assim como ela também está presente no cinema, vocês entenderam. Então, por tudo isso, ok. Só que o lance é o seguinte, toda vez que o pessoal evoca Maurício de Souza, sempre vem muito carregado de nostalgia, de um certo apreço, que eu tenho a impressão que tem muito a ver com a nossa versão tupiniquim do Elon Musk ou do Steve Jobs. Como aqui a gente não tem esses gurus da tecnologia para ficar babando, a gente fica babando em caras da indústria cultural. É o caso do Silvio Santos, o caso do Maurício de Souza. Tem todo um culto em cima desses caras que, cabe dizer, são acima de tudo empresários. E o Maurício de Souza, ele é exatamente isso. Nós até hoje não temos uma pesquisa a fundo sobre a vida do Maurício de Souza. Ele é um cara do qual nós sabemos muito pouco, e o que nós sabemos dele, na maioria das vezes, são coisas por ele mesmo ditas. Ou seja, o Maurício de Souza que a gente tem na nossa cabeça, e muito, é um cara que é vendido pelo departamento de marketing da Maurício de Souza Produções. Eu puxei aqui o Silvio Santos também apenas para fazer a seguinte comparação, porque até pouco tempo atrás o Silvio Santos também era um cara que a gente não sabia nada. Foi preciso sair biografias não autorizadas, determinadas produções, até mesmo série, pra gente começar a repensar um monte de coisa. E esse aspecto todo é importante, não porque a gente tem que saber se o Maurício de Souza gosta de comer banana ou abacate. Tudo isso é fundamental porque o Maurício de Souza é uma figura pública e que tem uma produção da qual a gente sabe muito pouco sobre os bastidores. Como eu já cansei de falar aqui, e a própria Maurício de Souza Produções reconhece, por muito tempo eles operaram sem dar créditos aos artistas. Você estava lendo um quadrinho que dizia Maurício que fez, mas não foi Maurício de Souza. Foi uma equipe de roteiristas, de desenhistas. Essa prática foi muito feita em outros países também, só que no final do século XX isso já era extremamente antiquado. E passados os anos 2000, o Maurício de Souza Produções manteve essa prática. Parece que agora eles estão, quando republicam certos materiais do passado, agora eles estão dando os créditos mais corretamente. Só que, de novo, mais uma vez, a gente fica dependendo tão somente da informação que eles nos dispõem. Vai saber se aí no meio não teve contratos de confidencialidade. Inclusive, eu acho que é uma pergunta muito digna, todos os personagens do Maurício de Souza foram mesmo criados por ele? Quais os personagens do Maurício de Souza que de fato ele criou? Inclusive, talvez tenha alguns personagens que ele nunca possa ter escrito uma única história. O que de fato o artista Maurício de Souza fez? Isso é uma questão de interesse público, é saber o que o artista Maurício de Souza fez. Assim como também uma outra questão de interesse público é entender como que a Turma da Mônica conseguiu crescer tanto. Foi só uma questão de talento, de tino empresarial, ela cresceu muito durante o período da ditadura, tem uma série de coisas que a gente ainda não tem resposta. E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser conseguir essas respostas. Por isso ele precisa ser estudado e ficar com essa nostalgia que interdita qualquer estudo sobre Maurício de Souza, isso só atrapalha. E por favor, não me venha com esse argumento tipicamente liberal de que, enquanto empresa, ele tem todo o direito de uma série de dados aí não serem públicos e tal. Nessa lógica, daqui a pouco você vai me dizer que a Coca-Cola também, por segredo industrial, não pode nos dizer o que a gente está bebendo, e se ela estiver colocando ali cancerígeno, pois bem, é o direito da empresa de não revelar. Quero deixar aqui bem claro, pesquisadores da área de quadrinhos não querem saber fofocas sobre a vida do Maurício de Souza. A gente quer estudá-lo enquanto figura pública, figura histórica e que tem uma produção que igualmente merece ser estudada. Inclusive, dentro daquilo que vai além simplesmente do que o departamento de marketing prepara para nós. Por isso, toda essa histeria que tem a ver com infâncias romantizadas, pois bem, isso tem que ser desconstruído legal, tá? Ainda sobre essa romantização do Maurício de Souza, e eu vi muita gente, inclusive progressista, falando isso, que ele merece essa cadeira porque com ele eu aprendi a ler. Olha, vai tomar no seu cu. Quem te ensinou, cara, foi provavelmente uma mulher muito mal paga, chamada professora. Foi uma legião de mulheres que eu tenho que ficar todo dia conversando com elas, porque elas são agredidas, porque elas são ameaçadas, porque elas são
destruídas em sua vida enquanto estão tentando fazer você aprender a ler. Para de ser um lambibola imbecil de empresário. O cara vende gibi infantil que são legais, que ajudam a prática de leitura, mas quem te ensinou a ler não foi o Maurício de Souza, não foi o Steve Jobs do gibizinho. Se você, inclusive dito de esquerda, não reconhece o valor de uma professora fudida que te ensinou a ler, vá tomar no olho do seu cu, vai te fuder. Porra, agora foi um monte de palavrão aqui. Cara, eu fico puto com isso, eu fico putaço, bando de arrombado. E um outro ponto também é que tem muito lobby aí no meio. Não se enganem, porque Maurício de Souza é poderoso dentro da cena de quadrinhos, ele é poderoso, ele tem seus representantes, inclusive até mesmo alguns pesquisadores alinhados ao mercado, e que daí, portanto, é interessante levantar toda uma bola de defesa dos quadrinhos como literatura, mas aí tem algumas segundas intenções, que no caso é uma questão aí de capricho pessoal. Ele quer a cadeira da Academia Brasileira de Letras. Então assim, tenham ciência que esse debate já embolou e embolou muito, mas no que toca a discussão quadrinhos e a literatura, a resposta da grande maioria da comunidade científica que estuda quadrinhos é não, quadrinhos não é literatura. E não é nenhum elogio, tampouco uma ofensa você dizer que quadrinhos não é literatura. E se vocês querem saber a minha opinião sobre a Academia Brasileira de Letras, eu acho que aquele negócio ali com o Merval Pereira, Sarney já virou meio que, né, e tal. Mas se é para indicar alguém, eu sinceramente indicaria a Laerte. Eu acho que ela, que conseguiu fazer algo muito único com formato em tiras, fazer da tira em quadrinhos poesia, pois bem, eu acho que ela merece muito mais estar lá. Mas é a minha opinião também. Não interessa muito, né? Obviamente, galera, esse papo é muito mais longo e eu dei aqui uma síntese da síntese da síntese. Vão tentar problematizar no que eu não disse, então já fiquem atentos porque gente mal intencionada tem bastante. E que, de novo, se move na lógica da internet apenas para ficar caçando clique. Diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. E nessa jornada, não encham a porra do meu saco. Siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.